Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Que bom estarmos aqui novamente. Hoje nós temos um programa muito especial preparado para você, com uma pessoa muito especial. Eu sou a diaconisa Lu Clemente e esse é o nosso programa Conexão Feminina, com o nosso quadro Papo de Mulher. E antes de começarmos, gostaria de fazer um pedido para você. Acho que é um convite. Você já é um amigo da missão? Se você não é ainda, você tem a oportunidade de ser. Olha, por exemplo, o nosso programa. É um programa que traz conhecimento, que faz com que nós possamos estar mais perto do Criador. E você pode ser um patrocinador da nossa TV Viva Promessa. Aqui embaixo na tela está aparecendo a nossa chave Pix. Seja um amigo da missão. Nós vamos para a nossa vinheta e logo estaremos de volta. Olá, estamos de volta e eu quero te agradecer mais uma vez por você ficar aí esperando e convido você a ficar até o final do programa. Como eu te disse, hoje nós temos um programa muito especial, um tema imperdível. Sabe qual é o tema de hoje? Mulheres em Missão, quando o chamado rompe fronteiras. Olha que tema espetacular e tenho certeza que o programa será melhor ainda. E eu quero apresentar para você a nossa convidada que aceitou estar aqui conosco hoje. E para que vocês conheçam, Melita, se apresenta para o pessoal lá de casa. Graça e paz, meus irmãos. Meu nome é Amélia Dália Saide, sou da África, o país de Moçambique. Estou muito feliz pelo convite da Diaconisa Lu por estar aqui com vocês para falarmos um pouco sobre esse tema, Mulheres em Missão. Eu estou muito feliz porque é um tema muito relevante para as mulheres e principalmente para as jovens. E eu convido a cada um de vocês a assistir a esse programa, em nome do nosso Senhor Jesus, e vamos que vamos. E ela não é uma fofa? Ela falou assim, Lu, eu falo assim, calminha. Eu falei, mas vai ser uma bênção. A voz dela traz paz, traz tranquilidade. Aí, ó, já vou começar falando. O nome dela é Amélia. Muitos a chamam de Melita. Sim. Aí vocês sabem que eu gosto tudo muito assim, né? Muito fofinho. Aí eu falei assim, pode chamar de Mel? Ela, pode. Então, hoje está aqui com a gente a Amélia, Melita e Mel. Chame-a como você quiser. Como ela falou, eu te convido a ficar até o final e compartilhar, comentar, curtir. Manda lá para as suas redes sociais, para a sua lista de transmissão, para que todos possam também, ó, saborear esse programa, porque a gente fala muito em saborear quando é algo assim que a gente vai comer, Sim. né? Mas um programa desse a gente saboreia com a alma, com o coração. Então, compartilha coisa boa, a gente compartilha, não é não? Agora a gente vai conhecer um pouquinho da vida dela. Vamos às perguntas, Mel? Vamos. Amadinha, nos conte um pouquinho sobre a sua infância, o que você fazia lá em Moçambique e como foi a sua trajetória até você chegar aqui no seminário. Só um pouquinho sobre a minha infância. Minha infância eu cresci num bairro, lá nós chamamos de um bairro chamado Namutekeliwa, na província de Nampula. Para quem já foi ou pesquisar, vai ver lá como é a província. E eu cresci naquele bairro, um bairro assim bem humilde, um bairro mas cheio de alegria. Estudei em uma escola chamada Escola de... chamamos lá é uma escola primária. Aí nós temos o ensino primário e o secundário.
Aqui seria o ensino Fundamental. fundamental e o ensino médio. Isso. Então, lá nós temos isso. E eu cresci naquele bairro com muitos amigos e amigas que hoje todos já estão crescidos. Teve um dia que uma amiga me mandou mensagem e eu disse, uau! Uma amiga que eu conheci fazia muito, mas muito tempo. Cresci com minha mãe, meus irmãos, tenho 6 irmãos, comigo 7, e minha mãe e o meu padrasto. Cresci com eles nesse bairro que eu já falei. A minha infância foi difícil, foi um pouquinho difícil, porque bem cedo eu já trabalhava, com 8 anos lá, eu já trabalhava, tinha que ajudar em casa, na renda de casa, ainda estudar, vendia lá bolinhos na cabeça e carregava os bolinhos e caminhava na cidade a vender os bolinhos. E aí era assim minha rotina. Depois comecei a vender amendoim, vendi petróleo, mas em cálice. Que diferente. Vendi petróleo. Já a infância foi aquela infância mesmo de uma pequena empreendedora que já trabalhava, vendia, ajudava em casa e ajudei de diversas formas em casa. Já vendi roupa na minha infância e fui crescendo nesse ambiente até que consegui fazer. Minha mãe me ajudou, meu pai também, sempre eles estavam ali comigo. E fiz o ensino primário, depois fiz o ensino secundário e terminei o ensino secundário. Em 2018, conheci a Igreja Promessista, a Igreja Promessa. Eu vivia era a Igreja Promessa lá, tem uma chácara muito grande. Sim. E do outro lado do portão era minha casa. Os irmãos abriam o portão e passavam sempre da minha casa. E o pastor sempre me convidava para ir para a igreja. O pastor Celaj, sempre passava da minha casa e ele me convidava, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Mas eu não gostava muito de ir para a igreja, porque eu já cresci nesse ambiente, só que depois, na adolescência, não me senti mais... Eu não queria mais ir para a igreja. Só que um dia o pastor, um dia ele passou e disse, não, você só vai visita, não precisa ficar, só você vai conhecer. Todos os irmãos, porque passavam da minha casa, eles já me conheciam. Aí eu disse, tá bom, como já conheço quase todos, um dia fui no primeiro sábado, fiquei lá, aí o pastor, depois de terminar o culto, me chamou e me perguntou, e aí como é que achaste? Eu disse, foi bom, gostei. Aí depois, o outro sábado também fui, e no outro sábado, e no outro sábado, e no outro sábado, Ai, e glória a nunca mais Deus. saí, Glória a Deus. nunca mais saí, nunca mais vou sair. Amém. E até então, hoje, em 2022, terminei o ensino médio terminei, e o pastor Christian me deu uma proposta de fazer um curso para o PEP Promessinha. Sim. Aí eu fiz o curso, terminei o curso e quando eu ia já trabalhar no PEP Promessinha, eu já tinha feito um exame para a faculdade. Aí eu passei, só que eu ia estudar de manhã e o PEP Promessinha também normalmente funciona de manhã. Aí o pastor disse, aí eu fui conversar com o pastor, eu falei, pastor, já fiz o curso, mas eu também já passei para uma faculdade, e agora o que eu vou fazer? E eu preciso trabalhar no PEP, preciso fazer alguma coisa para ajudar a pagar a minha faculdade. Sim. Aí o pastor disse, não se preocupe, vá, comece a estudar, estude, que eu vou te ajudar com uma parte e a outra parte você também vai trabalhar e fazer a outra parte, conseguir pagar a outra parte. Em 2024 comecei a fazer a faculdade, fiz o primeiro ano de engenharia informática,
Só que em 2024 mesmo, em outubro, quando os pastores e os missionários foram para lá, o pastor Christian veio e conversou comigo sobre a proposta de vir para o Brasil. Aí, quando ele conversou comigo, quando ele estava a falar comigo sobre a proposta de vir para o Brasil, quando ele conversou, foi depois de terminar um culto, quando ele veio falar comigo, ele conversou, só que para mim foi uma conversa, porque vir para o Brasil não é uma coisa fácil, não é uma coisa assim que a pessoa pode acordar num dia e falar, vou para o Brasil, não. E aí eu pensei, é mais uma conversa e pronto, fica por aqui. E ele também sempre me coloca com os pés no chão, ele nunca esquece de sempre estar ali, colocar os pés no chão. Ele conversou comigo, perguntou, aceitarias a proposta de ir para o Brasil estudar? Eu disse, aceitaria. E ele disse, até então, não temos uma proposta final, mas eu só te propus para ter já ideia. Mas era um projeto. É um projeto, mas tenha os pés no chão. E ele sempre diz isso, sempre diz que eu para ter os pés no chão. Eu disse, tá bom. E ali, depois de um tempo, o pastor veio e disse, pronto, a proposta saiu e finalmente vais mesmo para o Brasil. Aí ele foi, conversou com minha mãe. Ele falou com a minha mãe não deu nenhuma desculpa, ela logo aceitou. Ela já sabia que era um sonho meu, principalmente quando se tratava de vir para o Brasil, estudar para a missão, isso era um sonho meu. Aí ela conversou, falou com ele, explicou. Como mãe sempre tem seus medos, e ela explicou os medos que ela tinha, falou, e o pastor disse, vai ficar tudo bem. Aí, no processo, tivemos que ir para um outro estado tratar os documentos. Foi muito difícil, porque o país estava em um momento de guerra civil. Foi muito difícil. 2024, em Moçambique. Fomos para um outro estado, nos pararam nosso carro no meio da estrada, ali, atiradores para toda parte. Ficamos quase um dia inteiro na estrada e era só ligação, vocês estão bem, oração, e graças a Deus conseguimos fazer os documentos e hoje estamos aqui no seminário para a glória de Deus. E é extraordinário porque a palavra nos ensina que Deus sonda o nosso coração, que o homem faz planos, mas a resposta vem do coração de Deus. E eu acho muito lindo quando você fala que era um sonho. E o Senhor já sabia que esse era o seu sonho, né, Mel? Sim. Mas quando você fala assim, mas não é fácil, né? Não. Eu não durmo na minha casa um dia, no outro dia eu acordo no Brasil, realmente. A parte tem uma parte burocrática muito grande, muito detalhada, que realmente é bem difícil. Mas aí você passa por esse processo, ainda tem um carro parado, vê aquele monte de gente armada, mas aí tem um outro versículo que vem e diz que o nosso Deus é poderoso para fazer muito além do que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. E o seu desejo era tão grande, a sua fé tão grande, e nesse momento ali que vocês estavam, quantos irmãos se puseram em oração? E aí a gente entende, Mel, que tudo isso já estava no coração do Senhor também. E nós, quando nós nos deparamos com essa sua tranquilidade em confiar no Senhor, com a sua seriedade com as coisas de Deus, eu, Lu, humanamente falando, chego a acreditar que não poderia ser diferente. Aí vem um Deus que realiza sonhos, que cuida dos detalhes da nossa vida e faz com que isso hoje seja realidade. Mas eu já queria falar para você assim, que você vê o fato de você estar aqui no Brasil, o fato de você estar no seminário como um presente da parte de Deus. Mas eu quero que você tenha certeza que você estar conosco também é um presente. A nossa igreja estava ali no quintal da sua casa, né? Sim. E você falou, já conhecia todo mundo. E aí você vai até a nossa igreja e você conhece a nossa igreja. Sim. E eu tenho certeza que esse seu estar na igreja já foi um caminho que os irmãos abriram, através do carinho que eles já dedicavam a você, através da amizade. E aí a gente vê a importância mesmo de missão,
não é? Sim. A missão não é só aquele missionário que esteve, participou do seminário, ou igual o pastor Christian, que está lá em missão, efetivamente falando na África. Missão é você tratar as pessoas com carinho, tratar as pessoas com amor. Isso aproxima de Cristo, não é? E então é grandioso o que o Senhor fez na sua vida até agora. E eu tenho certeza que coisas maiores ainda Ele fará na sua vida e através da sua vida. Amém. Mel, na sua opinião, como é ser uma mulher em Moçambique? Ser uma mulher em Moçambique, eu diria que difícil. A nossa cultura mesmo, para com as mulheres, é uma cultura assim muito, mas muito difícil. Para quem já esteve em Moçambique e viu, a mulher lá trabalha. A mulher lá, ela acorda às 4 ou às 3 da manhã, tem que ir na roça, ela trabalha na roça, termina o trabalho com um bebê no colo amarrado na capulana o dia inteiro. Ela trabalha na roça, tem que carregar a lenha, a água quem carrega é a mulher, os baldes de água, 20 litros, assim, 40 litros, as mulheres lá carregam, tem que ajudar as crianças a levar para a escola, fazer o alimento, e é bem difícil, bem difícil. Eu, quando vim para o Brasil e olhei, assim, eu vi aqui as mulheres do Brasil, eu fiquei, uau, bem diferente da realidade do meu país. Uma das coisas que eu senti falta, mas é por mim mesma, porque eu já cresci isso, foi até carregar um balde de água. É sério? sério. Que interessante. É sério, porque quando eu chegar lá, quando eu chegar em Moçambique, eu vou ter que carregar um balde de água e eu não posso me esquecer de carregar um balde de água. E eu vi aqui que as mulheres no Brasil, assim, é uma bênção. A mulher no Brasil é uma bênção. A mulher tem palavra, a mulher pode falar. Mas na cultura de Moçambique, principalmente na província de Nampula, não é assim. A mulher não tem palavra, a mulher hoje, pela glória de Deus, por causa da igreja e por causa da palavra de Deus, essa cultura já está sendo mudada. Graças a Deus. Hoje temos mulheres que podem estudar, hoje temos mulheres que podem trabalhar, hoje temos mulheres que têm palavra dentro e fora da igreja. Glória a Deus. Pela glória de Deus, Amém. essa realidade está sendo mudada. Hoje temos homens da igreja que trabalham, ajudam as suas esposas. Eles carregam balde? Carregam balde. Oh, graças parabéns, a Deus. amadinhos. Graças a Deus. Hoje temos homens, pastores, todo mundo carrega balde. Hoje temos mulheres que podem sentar e o marido está ali a trabalhar. Que fofo. Mas isso tudo é pela glória Aleluia. de Deus, porque a palavra está a ser pregada. Sim. E a palavra, por onde ela chega, o evangelho, aonde ele chega, causa transformação. E essa é a realidade das mulheres. Elas trabalham, elas fazem o almoço. A mulher faz tudo, tudo numa casa. Mas está sendo mudada essa realidade. A mulher está sendo valorizada. Está sendo valorizada. Quando você fala mulher tem palavra, porque hoje a gente vive muito isso mesmo, da mulher se posicionar, né? E esse, na minha visão, e acredito que na visão também da palavra do Senhor, o se posicionar é ter palavra, realmente ter direitos iguais, é o poder ir e vir. Ontem mesmo eu estava no encontro de mulheres maravilhoso, e eu fiz a última ministração, e eu, mesmo não tendo vivido essa realidade, Mel, eu agradeço ao Senhor todos os dias, por eu poder ir no lugar onde está cheio de mulheres e eu poder falar da palavra de Deus, porque isso é algo que me enriquece toda vez. Porque quando uma mulher está preparando, homem também, né? Mas vamos falar de mulheres. Quando uma mulher está preparando uma mensagem, Deus está falando com ela. E ela ser uma ponte de bênção para outra mulher, isso é grandioso, isso é tremendo. E como nós ficamos felizes, em primeiro lugar, porque isso é tudo graças a Deus. Graças a Deus. E quando você fala da nossa igreja lá com tanto amor, nós vemos que quando nós aqui contribuímos para missões,
é algo que refletiu na sua vida, Sim. é algo que reflete na vida de outras mulheres, de outras crianças, e nós oramos a Deus que muitas melitas estejam aqui conosco. Sim. Oramos a Deus que muitas melitas voltem lá e possam ter essa visão de evangelho, essa visão de reino, essa visão do cuidado de Deus, porque nós conhecemos um Deus, Mel, que ele nos amou de uma tal maneira, não foi só o homem, foi a mulher também. E ele também nos muniu de termos esse direito de pregar a sua palavra. E você estar aqui hoje com essas palavras tão doces, tão fortes ao mesmo tempo, porque você é uma pessoa que você é firme com ternura. E é Deus que te faz assim, Deus que te fez assim. Então, glórias a Deus pela sua vida e pela oportunidade que o Senhor está te dando. Nós sabemos que a nossa igreja foi um caminho para que você estivesse aqui hoje, mas é tudo para a honra e glória do Senhor, nosso Amém. Deus. Amadinha, qual a diferença que você vê entre a vida das mulheres do Brasil e de Moçambique? Você já falou, né? Sim. Principalmente nisso. E tem algo que você acha assim que, nossa, quando você falou sobre o balde, sobre a mulher ter palavra, e agora que você está convivendo mais com as mulheres aqui brasileiras, tem algo mais que te chame a atenção? Uma coisa que me chama a atenção, e até falei aqui sobre diferenças culturais, falei de Sim. manhã, é que a mulher do Brasil é muito diferente da mulher moçambicana. É diferente, por quê? O padrão de beleza me chama muita atenção nesse sentido, o padrão de beleza do Brasil e o padrão de beleza de Moçambique. Em Moçambique, ser uma mulher mais magra não é uma coisa muito bonita assim, mas no Brasil é diferente. As mulheres aqui se acham mais bonitas quando elas são mais magras. Eu fico, uau, que diferença! Muito legal isso, né? Que diferença, porque lá não. Uma mulher com o corpo mais esbelto, mais cheio, lá é um padrão muito Dá bonito. licença um pouquinho, vocês escutaram? Um corpo com uma mulher mais esbelta e mais cheio. Tá vendo como Deus nos ama exatamente como nós somos? Aí lá é muito bonito. Para mim, eu olho assim, eu falo, uau, que mulher bonita. Por exemplo, eu olhei para a Lu, logo que ela chegou, porque eu não tinha visto bem a Lu. Aí eu olhei, eu disse, na minha cabeça, dentro da minha cabeça, eu disse, uau, que mulher bonita. Ai, bondade sua, Muito amor. bonita. E eu vejo essa diferença, eu vejo aqui no Brasil, as mulheres pregando o evangelho, como você disse que estava num encontro de mulheres, e lá tinham mulheres a pregar, mulheres a falarem sobre a palavra de Deus, mulheres a ensinar. Isso é uma diferença muito grande, por dentro da igreja mesmo, porque existem ainda cidades ou distritos, nós chamamos lá distritos, que a mulher ainda não pode pregar dentro da igreja. Por exemplo, em Malema, a mulher não prega, só lá quem prega são os homens. E hoje eu ver isso aqui, né, na Igreja do Brasil é muito bom, porque eu sei que assim como no Brasil hoje as mulheres podem fazer o encontro, as mulheres podem sentar, se reunir, sair para pregar o evangelho, isso vai acontecer em Moçambique, porque o evangelho está a ser Glória a pregado em Deus. Moçambique. Um dia eu vou ver mulheres Amém. no distrito de Malema pregarem a palavra, a falarem sobre quão é bom a vida com Cristo. Eu Amém. sei. E prova disso foi o evento das mulheres que Sim. nós tivemos em Moçambique, em que foram mulheres a pregar. E os homens estavam lá sentados a servir as mulheres. Isso é muito bom. Algo extraordinário, né, Mel? Isso, e lá tinham mulheres que vinham de Malema. E elas verem essa realidade, elas verem mulheres lá à frente a pregar, a falar do evangelho, para elas aquilo é uma explosão dentro da cabeça. São barreiras que estão a ser destruídas Graças a pelo Deus, evangelho. graças a E ali Deus. elas conseguem ver e elas sabem que tem um valor. Sim. E elas veem a diferença. E isso levam para casa.
Isso elas levam para suas províncias, isso levam para seu distrito. Essa é uma mudança tremenda. Essa é uma diferença tremenda que eu vejo entre o Brasil e Moçambique, que é essa quebra de paradigmas que Exatamente. acontece. E o Brasil, graças a Deus, mas graças a Deus, o Evangelho tem feito coisas extraordinárias no Brasil, assim como está fazendo em Moçambique. E é interessante porque elas olhando, eu fiquei imaginando aqui, né? Eu sou muito sonhadora. Enquanto você falava, eu ficava sonhando com esse momento que eu não vivi, mas espero. Eu falei para você, é meu sonho estar lá. Aí eu pensei, elas olhavam, sabe, Mel, e falavam, é possível. É possível. É um sonho possível. É algo que um dia vai ser realidade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Porque o Senhor, Ele ama todo mundo igual. Sim. E Ele quer essa rica oportunidade para todas nós. E eu vejo nós, do Ministério de Mulheres Geral, que nós vamos para outros estados, com tantas mulheres lindas, diferentes, assim, com belezas únicas. Sim. E cada uma bela da forma que ela é, não é? E aí a gente fala, e quando termina esse momento, elas vêm falar que elas estão com o espírito alimentado, que elas gostariam que aquele momento não acabasse. E aqui nós estamos acostumadas com esse ajuntamento de mulheres e mulheres falando. E outra coisa, Mel, tem assim, igual papo de mulher, né? Tem coisa que é de mulher para mulher também. Sim. De repente, no encontro de mulheres, nós mulheres vamos tratar assuntos que a gente não trataria numa igreja, Sim. né, com homens e mulheres. Então, são momentos únicos mesmo. E eu sou muito grata ao Senhor por eu ter essa oportunidade, porque eu valorizo cada momento, cada palavra que o Senhor me dá, e eu sei que as minhas companheiras também. E esses momentos são únicos na nossa vida e na vida daquelas que nos ouvem. E muitas vezes, quando nós estamos ouvindo também outras mulheres, porque ontem, por exemplo, nós tivemos 3 ministrações. A primeira, a segunda, eu fui muito alimentada. Sim. Então, é um alimento que vem do céu para a minha vida e eu levo para a sua vida. Vai vir do céu para a sua vida e você vai levar para outras mulheres. Sim. Então, que as nossas amadinhas de lá também tenham essa oportunidade. Mel, o que mais queimou no seu coração quando você sentiu o chamado de Deus para vir do seu país até para o Brasil? Até aqui para o Brasil. Assim, eu tenho certeza que seu coração queimou. Você Sim. já falou que achava que era algo que não era possível, mas aí quando você viu, nossa, realmente, quando você chegou aqui no Brasil, por exemplo, você chegou aqui no Espaço Promessa, você foi apresentada aqui para o nosso local do seminário, que é uma bênção. O que mais queimou no seu coração? O que mais queimou é que dentro da minha cabeça, principalmente quando começaram as aulas, uma coisa que queimou é que isso pode acontecer no meu país. Deus. Esse evangelho, essa transformação que tem aqui no Brasil pode acontecer, principalmente na vida das jovens. Queima muito no meu coração que um dia eu veja mais meninas do meu país no Brasil, mais meninas da Igreja da Promessa aqui no Brasil a estudarem para poder ir pregar o Evangelho em Moçambique. Isso queimou muito no meu coração, que a palavra de Deus pode e vai transformar Moçambique de um jeito tremendo. E que o Senhor, por mais que seja uma parte mínima, que eu ajude nessa missão, que eu ajude a fazer, a mostrar que você pode, mulher moçambicana, você pode. Você é um exemplo vivo. Você é um exemplo vivo que Jesus transforma, Jesus faz diferença. E hoje eu, quando ligo para as meninas, porque eu lá trabalhava com jovens, principalmente com meninas dos seus 8, 9, 10, 11, eu trabalhei muito com essas meninas.
E hoje, quando eu ligo para elas e elas falam comigo e falam, uau, estás no Brasil. Eu falo, num dia vai ser você. Amém. Num dia vai ser você que vai estar aqui. Eu vou estar lá bem velhinha na minha casa e você vai estar aqui no Brasil. Também vai estudar e vai pregar o Evangelho. E elas falam, sim, se você conseguiu, com certeza esse Deus pode fazer na minha vida também. Isso me deixa muito alegre. Glória a Deus. E isso queima dentro do meu coração, saber que Deus está a fazer a diferença. Queima muito. Porque quando você não tem um exemplo vivo, fica bem assim longe esse sonho. Fica longe. Aí você parece vai uma utopia. Exatamente. Mas aí você vai chegar lá e vai falar, eu vivi esse momento. E elas sempre vão falar exatamente isso. Ai, a Melita foi para lá. Sim. Deus preparou esse presente para a vida dela. Eu creio que vai preparar para a minha vida também. E como é grandioso você ser esse exemplo que pode provar para elas que é capaz, sim, de acontecer. Porque é muito ruim nós termos sonhos que nós acreditamos que sejam impossíveis de ser realizados. Mas hoje, graças a Deus, esse é um sonho possível. Afinal, você está aqui, né, Mel? Glória a Deus. Mel, quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao deixar a sua família e sua cultura em Moçambique para viver esse período que você está vivendo agora de preparação espiritual aqui no nosso seminário? A saudade. Eu imaginei. A saudade eu imaginei. É um grande desafio. A saudade dói, né? A saudade dói. Eu sinto saudade das ruas. Era assim, no sábado, um dia eu a conversar com os seminaristas, falei assim, eu vivia bem longe da igreja. Depois de um tempo mudamos daquela casa que eu falei no início e fomos muito distante. E aí no sábado, eu ia para a igreja, ficava lá o dia todo, trabalhava o dia todo na igreja. Aí os irmãos contribuíam, me davam comida, porque eu não era a única que vivia longe da igreja. E não dava para ir e vir, Sim, né? não dava para ir e vir todos os dias. Aí os irmãos contribuíam, nos davam alimentação e ajudavam ali, nós comíamos. E no fim do dia, eu recolhia meus irmãos e começávamos a caminhar até em casa. E eu sinto saudades do caminho. Dessa caminhada. Quanto tempo era de caminhada? Era umas 2 horas a caminhar. 2 horas e meia, deu 3 horas. Se nós caminharmos muito lento, aí eram 3. Mas nós caminhávamos com aquela alegria, cantar. E Glória era a um Deus. grupo de jovens que caminhávamos. E aí chegava uma parte que cada um se dividia. Aí cada um ia para casa. Tinha outros que viviam ainda mais longe. Aí nós nos dividíamos e cada um ia para casa. Mas era uma caminhada gostosa. Aquilo que você sentia que... Glória a Deus! Glória a Deus! Porque eu que falo... Tchá, tchá. Porque vocês tinham o culto na igreja, vocês tinham o momento da comunhão e vocês tinham o culto da caminhada. Sim. Olha que grandioso! Ali também tinha o culto dos jovens, depois que nós sentávamos, era um momento discipulado ali para os jovens, principalmente os jovens que estavam a começar na igreja, era um discipulado. Aí nós ficávamos no sábado, fazíamos o discipulado e terminava, e era muito bom. Que delícia! É muito bom. E aí eu sinto saudade disso, eu sinto muita saudade. Saudades de casa, dos meus irmãozinhos, porque eu tenho os irmãozinhos bem pequenos. Tenho um de 6, tenho um de 7. Completou 7 anos ontem também, que eu também estava completando. Quando você voltar lá, ele já vai estar perto dos 9. Ele vai estar diferente, vai estar grande. Que lindo! Tenho outro. E aí eu recolhia todos eles e começávamos a caminhar para casa. Sinto saudades da minha mãe. A saudade está a ser uma das coisas bem difíceis de lidar, mas o Senhor tem me dado, me proporcionado uma família assim... Uma família brasileira que acolhe, abraça, chora junto. Às vezes a saudade vem, aí esqueço da saudade, a vida continua aí. O povo brasileiro é muito caloroso. Muito caloroso. Muito amoroso. Caloroso. Muito mesmo. Graças a Deus. Que por causa desse calor, esse amor que eles me dão,
tudo se torna mais fácil. Seu coração tudo fica quentinho. fica quente, fica Glória a quente. Deus, aleluia. No convívio com as mulheres da nossa igreja aqui do Brasil, o que mais te marcou ou surpreendeu sobre a forma de servir, adorar e viver a sua fé? O que mais me surpreendeu, uma das coisas que me surpreendeu aqui no Brasil, é as mulheres. Tem um ministério de mulheres no Brasil. Um ministério só organizado para ajudar O ministério outras todo mulheres. rosa. Todo rosa. E isso me surpreendeu muito, me surpreendeu, porque é uma coisa que precisa em Moçambique. Sim. E aqui no Brasil já tem um ministério que ora pelas mães, Sim. ora pelos filhos, cuida das jovens, cuida das adolescentes. É um ministério que a mulher pode ir sentar e falar dos medos dela, falar que estou cansada. Sim. E ela ser ajudada a levantar. E isso me surpreendeu, essa forma de organização, essa forma, porque é uma forma de adorar a Deus também. Ajudando outras mulheres, é uma forma de o nome do Senhor ser ali exaltado. E isso me surpreendeu muito. É um ministério que abraça as mulheres, não é? Sim, um ministério que acolhe. E eu vejo nas nossas igrejas, porque mulher é um bichinho criativo, né? Sim, abençoado. muito criativo. Aí você vai nos encontros de mulheres, você fica olhando os detalhes assim, você vê. Só podia ser uma mulher mesmo, né? Cada detalhe. E o Senhor nos fez com essas qualidades. E quando você chega num lugar ali que está preparado para te receber, você vê, como eu falei, em cada detalhe, o cuidado, o amor, a palavra que o Senhor coloca para ser ministrada. E sabia, você já deve ter ouvido, né, ter acompanhado, os ministérios de mulheres nas nossas igrejas locais, geralmente são os ministérios mais atuantes. Sim. Porque ele cuida de tudo, ele pensa na saúde da mulher, ele pensa no emocional, ele pensa no espiritual. Sim. Sem contar as comidinhas gostosinhas, né? Que sempre tem muitas. Então, mulher pensa em tudo, né, Mel? É do básico ao acabamento. Mel, como o seminário tem moldado o seu caráter e a sua visão ministerial? O que Deus tem trabalhado dentro de você nesse tempo que você está aqui? O seminário tem moldado o meu caráter num lado que é muito importante, que é o lado de gostar de ficar sozinho. E o seminário, através de Deus, tem moldado isso, tem quebrado essa barreira, porque eu sou aquela pessoa muito silenciosa no cantinho dela, que às vezes está ali, está passando mal, mas só fica no silêncio. E o seminário está a moldar essa parte, me mostra que não, você não está sozinha, tem gente aqui, tem gente que pode te ajudar. Sim. E na visão ministerial também tem me ajudado a ver o mundo de uma outra forma, de uma outra realidade. Principalmente no aprendizado. No seminário tenho aprendido muito, mas muito. Desde o mais básico até dentro da escola. Tenho aprendido sobre a palavra de Deus, coisas que eu não sabia, mas que estavam lá dentro da Bíblia. E os professores têm sido muita bênção, muita bênção. Eu tenho aprendido muito com o seminário. Aprendido assim, eu olho para a Melita antes de vir para o seminário e olho para ela hoje, eu falo que tem muita diferença. Tem muita diferença. Foi uma explosão dentro da minha cabeça. Existe uma Melita antes seminário e pós-seminário. Tem. Glória a Deus. E é muito interessante tudo isso que você tem vivido, mas aí você fala da riqueza de conhecimento, né, cultural que você está adquirindo. Mas, por exemplo, um pouquinho que nós conversamos antes da gravação, eu aprendi tanto com você. Então, você já parou para pensar que é uma troca de experiência, é uma troca de informação? Sim. Então, da mesma forma que você
quando você voltar lá para Moçambique, você vai levar uma bagagem cheia de Sim, conhecimento, com uma cultura diferente, com detalhes diferentes, você vai deixar isso aqui para nós também. A gente sempre vai lembrar de você. E ora a Deus para que pós-seminário você vai voltar para lá, você vai mostrar. Mulher pode pregar, mulher pode ministrar, mulher pode ter um ministério só para ela, para cuidar de outras mulheres. sim, Nossa, e ora a Deus que um dia você volte para cá de novo, né? Que você venha nos visitar, que você conte como foi o pós-seminário. sim. E vai ser mais extraordinário ainda. Já pensou, Mel? Você volta e fala assim, Lu, as coisas lá mudaram. Hoje nós temos ministérios de mulheres. Hoje as mulheres pregam, as mulheres ministram, porque esse é o mover de Deus nas nossas vidas. Esse é o mover de Deus, porque a missão não é só do homem sentido homem masculino. A missão que o Senhor deu é para o homem, sentido homem e mulher. É estarmos nessa missão juntos, é ministrarmos juntos, é trabalharmos juntos e pregarmos e proclamarmos o Evangelho do Senhor para homens e mulheres e através de homens e E mulheres. uma das coisas antes que eu me esqueça, que também me admira muito no Brasil, é as mulheres estudarem. As mulheres no Brasil estudam. Elas têm a oportunidade de fazer faculdade, a oportunidade de sonhar bem alto. Mas em Moçambique, muitas mulheres, muitas meninas são tiradas isso. Muitas meninas são tiradas esse sonho muito cedo, com 12 anos. Algumas já não têm mais esse sonho porque foram levadas para casar Sim. muito cedo. Sim. E esse mover de Deus que está acontecendo em Moçambique está transformando muitas vidas. Hoje muitas meninas estão a estudar, muitas meninas já têm o sonho de fazer faculdade. E isso me admira muito no Brasil, me admira muito mais graduadas, mais que fizeram faculdade, universidade, curso, ainda conseguem trabalhar com crianças, ajudam na sua casa, no seu lar. Por exemplo, a Lu já chegou aqui a me contar um pouco da sua história, o seu marido trabalha, ajuda, Ministério de Mulheres. Isso é muito bom. Glória a Deus. Eu ver isso aqui no Brasil, essa forma, porque é uma forma de adorar a Deus. Com certeza. É uma forma de glorificar o nome de Deus quando a mulher é valorizada. E eu agradeço muito a Deus por eu estar a ver tudo isso, por eu estar aqui a observar todos esses detalhes que Deus tem feito e que eu leve esses detalhes também para o meu país. Eu leve lá para Moçambique e mostre para aquelas meninas, aquelas mulheres que você consegue, mulher, você Amém. consegue. E você fala do que você viu aqui que te chamou a atenção, e algo na minha vida e da maioria das mulheres, minhas colegas, né, assim, de ministério, minhas irmãs, minhas amadinhas da minha igreja local, é que eu acho também que é algo fantástico, Mel. Aqui nós temos um marido, um companheiro que, como você falou, ele nos auxilia. Sim. Ele fala assim, vai lá, ele impulsiona para cima, ele fala assim, você consegue. Porque eu sempre falo que o meu marido, ele é o patrocinador do meu ministério. E eu louvo a Deus por isso. Ontem, enquanto eu estava no encontro de mulheres, ele estava num outro local que teve um encontro de jovens da nossa igreja, e eu sabia que ele estava cansado, e hoje cedo ele levantou, veio aqui comigo, e às vezes eu tenho medo, ele fala, não, Lu, você consegue, você é capaz. Então é muito bom ter alguém do nosso lado que de verdade está conosco sob a mesma missão, caminhando sob a mesma missão e falando assim, você consegue, né? Sim. E eu acredito que o plano original do Senhor, quando tinha Adão e ele presenteou Eva, né? Presenteou Adão com Eva, e foi para que estivessem na mesma missão, foi para isso, para um ajudar o outro, para um ser companheiro do outro. E eu louvo a Deus, Fer, pela sua vida, é o meu mozinho, é o amor da minha vida. Eu louvo a Deus porque isso é grandioso mesmo na nossa vida. Nós temos um companheiro que caminha junto conosco,
E eu desejo isso para sua vida. Oh, glória. Amém. Mel, olha só, você acredita que está chegando ao final? Ai, chegou. Amadinho, eu ficaria aqui horas te ouvindo, de verdade, que delícia ouvir a sua história, ouvir a sua trajetória e saber que o Senhor ainda tem uma história linda para escrever daqui para frente na sua vida. Aí, Mel, o que você gostaria de dizer para as jovens que estão lá em casa, que também sentem esse chamado de Deus na vida delas, mas ainda têm medo de dar esse tão grandioso passo? Gostaria de falar para cada uma das jovens que está aí a assistir, a me escutar aqui. O medo vem. Mesmo eu senti medo antes de vir para o Brasil, porque é um passo gigantesco. Mas quando você entrega tudo isso nas mãos de Deus, o Senhor confirma. Antes de eu vir para o Brasil, tem uma palavra que Moisés falou quando o Senhor disse para ele que eu não vou com vocês, mas o anjo vai vos acompanhar. Mas Moisés disse, Senhor, se o Senhor não for comigo, não for conosco, eu não vou. Não nos deixe ir. E eu fiz esse propósito com Deus. E eu todos os dias eu orava, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Glória a Deus. E eu pedi, me confirma, Senhor. Eu sei que em cada detalhe o Senhor vai me confirmar. E o Senhor, em cada trajetória, tratar os documentos, Ele foi me confirmando. Aleluia. E eu fui ver que era de Deus. Amém. E é bom quando você entrega tudo nas mãos de Deus. Você diz, Deus, toma. E leva o leme desse navio e conduz. Glória a Deus. Todo medo passa, toda incerteza Ele tira e Ele confirma. Toda insegurança. Então, jovem, menina, meninos que estão a ouvir, entregue nas mãos de Deus. Entregue nas mãos de Deus que o Senhor vai confirmar. E Ele vai dar uma resposta, Ele sempre dá uma resposta. E todas as respostas do Senhor são boas para nós. Amém. Eu quero te agradecer tanto. Agradeço. Esse programa vai ao ar daqui a alguns dias, mas ontem você fez aniversário, né? E aí, eu tenho certeza que para você a vida é um presente de Deus, mas, Mel, tê-la em nossa vida, ter recebido você aqui no Brasil é um presente de Deus tão grandioso para nós. Você não sabe a alegria que nós temos. Sempre que eu venho gravar aqui, eu te encontro, né? Que afinal o seminário é aqui também. E você é uma pessoa tão linda por dentro e por fora, você é tão amável. E eu tenho certeza que você vai ganhar muitas mulheres para o reino de Deus. Que a sua história vai fazer com que outras mulheres queiram viver essa experiência tão grandiosa. Mel, eu sempre no final do programa deixo uma palavra para a nossa meditação. E eu orava ao Senhor e Ele me deu o Salmo 37, versículo 24, e o Senhor sempre confirma, né? Sim. E vem muito de encontro com o que você nos falou. O Salmo 37, 24 diz assim: o Senhor firmará os teus passos, Ele te sustentará com a sua mão. E eu quero dizer para vocês, amadinhas que estão em casa, que têm esse desejo de viver também esse ministério, tem esse chamado na sua vida, eu quero te lembrar algo, que você deixe bem forte no seu coração, que quando Deus chama, Ele prepara tudo. Assim como a Mel testemunhou hoje para nós. Ele prepara o caminho, ainda que ali, como aconteceu com ela, vieram aqueles policiais todos armados, tiveram aquele tempo ali de medo, né? Aquele tempo de preocupação dos irmãos que estavam do outro lado, mandando mensagem, perguntando se estava tudo bem. Eu quero que você tenha certeza que Deus nunca vai te deixar sozinha. Assim como a palavra que a Mel falou aqui, porque Moisés só aceitou ir com a presença de Deus, e Deus foi com eles. Sim, foi. Então, tenha certeza
que Ele nunca vai te deixar sozinha, que Ele vai segurar nas suas mãos bem forte e essa caminhada Ele vai com você até o fim. Então não desanime, que esse programa de hoje tenha trazido para você a certeza que os nossos sonhos são possíveis, que o nosso ministério, que a nossa missão é possível de acontecer. E eu tenho o hábito de, no final do programa, mandar um beijinho especial para alguém. E meu beijinho especial para você é hoje. Obrigada. Eu admiro muito a pessoa que você é. Eu tenho certeza também que o Senhor vai estar com você até o fim, meu amorzinho. Amém. Deus te abençoe grandemente. Amém. Amadinhas, um beijinho para vocês. A próxima semana esteja acompanhando o nosso quadro Mães Intercessoras com a missionária Vilma. E não esquece, compartilha, comenta, curte. Lá nos comentários, pode mandar uma mensagenzinha para a Mel também, que ela vai ler, né, Mel? Vou. Então, ó, você está convidada a fazer também essa missão de levar esse testemunho maravilhoso para outras mulheres, para outros homens. Um beijinho e até o próximo programa.